houve uma retirada das mulheres e uma ascensão dos homens para que transformasse esse grupo num grupo altamente masculinizado. E no Brasil, isso também acontece. Hoje, ainda em Uberlândia, como é algo ainda muito novo, você deve ter um médico e uns 2 enfermeiros. O restante do grupo, que deve ser hoje umas 30 pessoas, são mulheres. Dentistas, enfermeiras, médicas, assistentes sociais, que cuidam e fazem um projeto lindo, inclusive, que eu admiro muito. Por exemplo, se só calcularem o que é que acontece, que esse grupo faz, tinha um senhor que já estava morrendo de câncer, né? Tipo, nos últimos suspiros. E aí, o que você quer fazer? Qual que é o seu desejo? Aí eu vivo com essa minha mulher, tem 40 e tantos anos, 50, eu nunca casei. E era um sonho dela, eu queria fazer esse sonho. Então elas alugam roupa de noiva, a turma da mulher, né, dos cuidados paliativos, o terno dele, traz o padre, o juiz, o diabo, e fazem o casamento no leito de morte, né? Outras, o outro que eles desenvolveram, que foi muito interessante, foi as viagens. Eles tinham vontade de conhecer Roma, o Papa, essa coisa da morte, você tem muito contato com o religioso, né? Então elas arrumaram, através da Lamar Turismo, do Lucas, eles arrumam assim, gente, piloto, que vai fazer a viagem e filma desde a entrada, aí elas recebem saquinho de pipoca, comida, igualzinho se tivesse dentro da aeronave. E o piloto vai relatando, e depois chega lá, você consegue filme do lugar, às vezes o prefeito da cidade, né, fala, bem-vindos, e eles envolvem Deus, o mundo e mais alguma coisa, para que esse pessoal tenha uma noção, né, dessa viagem da cidade que eles querem conhecer. Então, de 2 em 2 meses, tem uma viagem dessa, que eles viajam pelo mundo afora, pelo Brasil, etc. Pode passar, por favor. Bom, e aí, de forma geral, voltando à minha pesquisa original, né, que eu estava dizendo para vocês que é dentro da medicina, os estudantes entrevistados dizem que não existe especialidade feminina e masculina. Existe competência. Quem é competente faz. Só que, vírgula, porém, vírgula, todavia, vírgula, contudo, vírgula, o que acontece? Homens vão ser escolhidos, portanto, para fazer aquilo que eles acham que é exclusivo, né, do gênero masculino, que eles têm a força, né, outros porque eles têm disponibilidade, eles se casam, mas quem cuida dos filhos, então eles podem dar plantão, então também é uma característica do gênero masculino. Os femininos não, as meninas inclusive falam, não, eu gosto muito de medicina, estudei demais, sou muito competente, mas eu quero criar meus filhos. Então, vai chegando ali para os 30 e poucos anos, como é que eu faço? Eu preciso de dar luz, entendeu? Eu preciso criar meus filhos. Então, como é que eu vou escolher essa especialidade? Eu vou escolher dermatologia, por exemplo, que não tem ninguém que vai lá de madrugada mexer as paciências, né? Vou escolher alguns gêneros ou especialidades médicas que não me deem tanto problema. E você vai vendo que, especialidades com maior flexibilidade na rotina e, consequentemente, acúmulo de papéis como dona de casa e mãe. É adequado para as mulheres porque não existe plantão. Outras especialidades chegam mesmo a ser interditadas às mulheres, como, por exemplo, ortopedia e urologia. A primeira por ser força física e a segunda por lidar com a genitália masculina. Nossa, todo homem, seja na cama, seja no consultório médico. Tem mulher que fala assim, não vou em ginecologista, mulher nem morta. Não voto em mulher. Não vou em dentista mulher. Por quê? Porque nós projetamos, inclusive, que nós somos inferior mesmo. Então, com muita dificuldade, muita vergonha, eu tenho que abrir as pernas do médico, mas eu vou no médico homem, porque ele é muito mais capaz. Agora, sabe quantas mulheres nós descobrimos que são urologistas, Rosana, no Brasil? 2. E com certeza não tem um homem
que chega lá, bota genitais, elas vêm aqui, sabe? Eu estou com um problema, você não põe mesmo. Nem morto. Então, esse tipo de constrangimento, por não passar, você constrói dentro da própria especialidade médica aquilo que é assunto de homem e aquilo que é assunto de mulher. Mesmo que seja o nosso corpito, não é? Que é feminino, nós colocamos como coisa de homem. Passa, por favor. Perguntado sobre a existência ou não de especialidade que se adequam mais aos homens do que às mulheres, o estudante respondeu. Breve pausa, balança a cabeça afirmativamente. Tem. Toda parte cirúrgica, eu acho que é mais voltada para o homem. Apesar de terem muitas mulheres fazendo essa parte cirúrgica, eu acho que a área cirúrgica é mais para o homem. Mas hoje até que as residentes são muito poucas, elas são assim, muito competentes, entendeu? Mas eu acho que quem gosta de cirurgia tem um perfil mais agressivo. Assim a mulher já é mais, para não falar mole, né? Mas, tanto é que as mulheres que fazem cirurgia, você vê que elas são aquelas mulheres mais despachadas. Elas não ficam enrolando, elas pegam e resolvem. E as especialidades clínicas, como pediatria, todas as especialidades clínicas, eu acho que é mais para a parte feminina. Ou seja, tem moça que respondeu o seguinte: olha, minha mãe não vai médica mulher. Olha, eu estudei muito, sou muito competente. Mas você sabe que eu acho que eu também vou? Ela está se formando médica. Ela não vai. Ela também não. Para os homens, que teriam especialidades de ortopedia, traumatologia, urologia, para os perfis delicados das mulheres, as áreas de dermatologia, ginecologia, radiologia, pediatria, endocrinologia, etc., se ajustariam melhor. Os motivos apontados seriam pudor, preconceito social, força física ou ausência, ausência ou presença, preocupação com estética, paciência e tempo para se dedicar à família. Nos casos em que as estudantes optaram por cirurgia, conforme o relato, elas eram diferentes das outras, mais resolvidas, pegavam na massa. Mas algumas acabavam por escolher a cirurgia plástica, pois, segundo o nosso entrevistado, elas eram ligadas à estética. Enquanto os homens, uma coisa que nós não sabemos, que os homens estão tudo nas clínicas hoje, tirando as papadas, tirando as fumas, botando botox, né, e tirando cabelo. Enquanto os homens se ocupavam de cirurgias mais feias, mais duras, no intestino, nos rins, no coração. Eu tive em 99, num congresso internacional no Rio, que chamava Saúde, Mulher e Trabalho, quando uma médica chilena, eu fui assistir a fala dela, ela dizia que lá no hospital faz uma denúncia terrível. Sabe aquele quando o médico sai com seus alunos atrás, mostrando os pacientes, depois vai ensinar como se faz a cirurgia, que jamais eles entregam o bisturi na mão das meninas, quer dizer, que elas não têm experiência. Então ela faz essa denúncia lá, e aí um monte de médica cá, nossa, do Brasil, falando uma coisa: olha, eles têm preferência descarada pelos meninos. Então, eles ensinam mais, eles passam mais, né, os detalhes, as experiências para os meninos. Vamos lá. Entre 2004 e 2008, há quase ausência ou ausência total feminina na disputa por uma vaga na ortopedia e na urologia. Então, para vocês calcularem, quando aparece uma mulher disputando a vaga de ortopedia na residência. E é óbvio, adivinha se ela pegou. Quem assumiu a única vaga foi o menino. No caso da área de urologia, é bem pior. Nos anos 2004 e 2009, apenas uma mulher teve coragem de disputar, né? No entanto, está claro que a vaga também é preenchida por um homem. Pode colocar, por favor. Para estudante cursar medicina, terminar a graduação, ser selecionado para uma residência médica, não basta.
É preciso ganhar a confiança, mostrar que você gosta da disciplina, que você tem capacidade. O homem não precisa mostrar isso tudo, não. Ele já está, né, já é característica dele. Lógico que a gente tem dificuldade, tem termos de força e tal, mas você vai ganhando confiança, qualquer coisa eles vão te colocando à prova. Será que ela vai dar conta de fazer uma cirurgia? Será que ela vai dar conta de reduzir um quadril? E dos professores, não. Eles sempre apoiam, tanto a mulher quanto o homem. Eu acho que a mulher um pouco mais. Eles nunca falam palavrão. Assim, eles ficam sempre na retaguarda. Mas de colegas de trabalho, só um pouquinho de incerteza se a gente vai dar conta. Você vai conseguir resistir ao dia a dia. É uma disciplina um pouco mais puxada. A carga horária é muito pesada. Então eles acham que a mulher é um pouco sexo, cara. Eles acham, ainda está pensando, né? Vai chegar a isso. Ela acredita nisso e os colegas homens também. Assim, as escolhas das especialidades podem ser mantidas nas chamadas especialidades masculinas, desde que se opte, por exemplo, por cirurgias menores, mais delicadas. Essa fala aqui me lembrou muito das mulheres quando são chamadas na Inglaterra, né, para as indústrias, para as máquinas, que eles tinham mãozinhas leves, né, delicadas. Perguntamos a ela o porquê dessas escolhas e obtivemos a resposta. A gente tem um pouco mais de confiança na mãe. A gente gosta mais de atender a criança. A mãe da criança, né? A mãe dela não. Tem mais paciência para a criança, ou seja, a criança dá birra, chora, ela é mais gentil do que o rapaz. Gostamos de cirurgias menores por serem mais delicadas. Assim, eu acho que a mulher tende mais para essas pequenas áreas. Eu acho muito difícil a mulher fazer quadril, fazer coluna. Assim, são cirurgias de grande porte. E na nossa especialização, a gente tem menos chance de operar sozinha. Então, se deixar uma criança para fazer uma cirurgia, a gente opera. A gente opera sozinho. Agora, uma coluna, a gente não tem oportunidade de ficar sozinho. Então, a gente não tem tanta experiência. Mas será que o professor deixa o menino operar sozinho? Uma coluna? Claro que não. Então, ele também não tem essa chance. E como é que ele se transforma? É um grande ponto de interrogação. O estudante respondendo, a mulher médica, tudo para ela já começa a ser mais complicado, porque é uma faculdade de 6 anos e o curso de medicina, às vezes, você não consegue passar no vestibular da primeira vez. Você faz 1, 2, 3 anos de cursinho. Termina a faculdade já com 26, 27. Vai fazer uma residência, que dependendo da residência, você fica mais 3 anos. Então, você termina a especialização com 30. Para a mulher, tudo é muito desgastante, porque a mulher tem aquela preocupação de ter filho, e se ela tiver um filho em uma idade mais avançada, já vem aquela preocupação de ser uma gravidez de risco. Então, eu acho que para a mulher é muito mais difícil lidar com essas coisas que para o homem. Então, às vezes, isso pode pesar também na decisão de uma mulher para escolher uma especialidade. Por exemplo, não vou fazer cardiologia intervencionista, porque eu vou ficar 5 anos fazendo residência. Eu já estou com 28 e eu quero ter filhos logo. Isso a gente escutava das próprias colegas de sala. Então você vê que se você fizer uma panorâmica geral, a mulher médica casa mais tarde e tem filhos mais tarde. Então eu acho que isso é uma preocupação muito grande para a mulher. Bom, estou falando do século XIX, Rosana? 2010. E Uberlândia e Uberaba, por favor, passa. A menina, a estudante. Para algumas pessoas, sim, eu acredito que sim. Tanto que eu conheço mulheres que dizem, eu escolhi tal especialidade porque eu quero ser mãe. Eu já ouvi muito isso. Na minha opinião, para mim não influenciou, mas eu acredito que tenha isso sim, como escolha para ter uma vida. Mas eu acho que qualquer especialidade você tem que ter uma maneira certa de levar. É você que escolhe. Eu acredito nisso. Não é porque eu vou ser ginecologista que eu não vou poder ter uma vida. É claro, se eu procurar não ter essa vida, eu não vou ter. Agora, se eu fizer uma subespecialidade em que eu tenho um pouco mais de tranquilidade, eu posso ter minha vida. Por favor. Nesses termos, pensar a sociedade contemporânea é remeter a uma sociedade eminentemente tradicional, desigual e dividida sexualmente nas chamadas opções profissionais.
Parece que estamos tratando de séculos anteriores, em tempos idos, quando ser mulher possuía significados de ser mãe, esposa, dona de casa. Por isso, lutamos para que a educação em casa, pela família e na sociedade de forma geral, e em particular pela escola, seja uma formação plural, sem limites de território, sem áreas restritas a sexos especiais. Terminei, muito obrigado. Essa é a minha. Pode passar, por favor. Isso, muito obrigado. Desculpe esse vício de transtornos por a gente falar uma tecnologia tão diferente. Para a Vera, eu gostaria de perguntar se, quando ela fez essa pesquisa na medicina, se ela pensou assim, essa coisa do lugar, da profissão de médico na sociedade, porque existe uma série de debates sobre a questão do médico como mantenedor do status quo social e reprodutor de uma determinada lógica de sociedade. O médico teria um papel, se ela pensou nisso, constatou isso, ou problematizou isso. E para o Lozano eu queria perguntar, porque a Iane disse que tem uma experiência com o Pronera, eu queria que ele falasse um pouquinho da experiência dele com o Pronera, que nós estamos tentando um projeto do Pronera aqui, então eu queria que ele falasse um pouquinho para nós do trabalho dele. Obrigada. Luzia, é óbvio que a gente recuperou, inclusive, isso, mas não dava para falar isso tudo, né? Ainda mais que eu comecei atrasado, porque um monte de problema. Mas, resultado, a gente recuperou, inclusive, tentando saber, por exemplo, vamos lá na Idade Média, depois início moderna, a questão das bruxas, o saber da mulher, enquanto sabedora de ervas, que se fazia a parteira, etc. Depois do nascimento da medicina, recuperando essa importância do que já tem tantos autores hoje, Jurandir Freire Costa, a própria Rago, que vai mostrar como é que no Brasil, por exemplo, para além da colônia que o Jurandir trabalha, mas no final do século XIX, início do XX, quando se tem a República no Brasil, como é que a medicina é fundamental para dizer, inclusive, que papel tem mulheres e homens, a questão do trabalho, a disciplinização dos corpos, o próprio Foucault. Então a gente recuperou isso tudo, sabendo que você tem aí, sim, uma sociedade patriarcal, machista, ocidental, onde o homem prevalece, e isso tudo veio passando. Mas aí a gente não ajudou para chegar na pesquisa de entrevistas, de opções femininas e masculinas, nas especialidades médicas, você ainda encontrar mulheres que dizem que não fazem essa opção por serem incapazes, seja porque tem que ter filho e formar uma família, ou seja, a manutenção, não que eu acho que essas mulheres não têm que ter filho, é claro que elas têm que ter filho, mas porque não há distribuição, porque normalmente e muitas vezes se casam com médicos e, no entanto, eles podem ter de segunda a segunda, plantão, eles podem, além da questão da força e o domínio do conhecimento, do saber médico, que acaba inferiorizando essas mulheres. Quer dizer, isso vem de longa data, inclusive, não é uma construção do século XX, XXI. Isso vem de séculos anteriores, quando essas mulheres perdem esse conhecimento e esse saber lá com as bruxas, com as parteiras, que hoje é raríssima, a não ser no norte, por exemplo, sempre tem essa figura muito forte, porque lá não se chegam os médicos, a medicina está afastada, os médicos não se formam e não vão para esses lugares, nos assentamentos a gente sabe, então que a figura dessa mulher que detém, por exemplo, no caso indígena, a Mônica, nossa companheira lá das ciências sociais, conviveu durante mais de ano numa tribo indígena. Eu fico assim, até um exemplo aí para dar para o nosso companheiro que trabalha lá perto de indígenas, mas esse saber dessas mulheres, das mulheres índias, sobre a questão das ervas, inclusive para não ficar grávida, quer dizer,
a